Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar as relações métricas no triângulo retângulo. Vocês se lembram que um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo quadradinho que mede 90 graus. Quando nós passamos um traço sobre este ângulo, de um vértice até embaixo, nós dividimos ele em dois triângulos, tá? Esses dois triângulos também serão retângulos, por quê? O ângulo formado aqui embaixo do lado direito é um ângulo reto e o do lado esquerdo também é um ângulo reto, tá? Então, nós formamos dois triângulos retângulos. Bom, aqui nós temos os vértices A, B e C e temos também as medidas do lado A, o lado B e o lado C. Bom, esses lados, eles agora passam a ter um nome especial, pois nós estamos tratando de um triângulo retângulo. Com relação ao triângulo maior, os dois lados A e B são chamados de catetos. São os lados que ficam na lateral do ângulo de 90 graus, este lado e este. O lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus, o lado C, é chamado agora de hipotenusa. Então, o lado C, que fica em frente, oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. E os dois lados restantes são chamados de catetos. Cateto A, cateto B e hipotenusa, que é a medida C. Bom, quando nós traçamos uma reta dividindo este triângulo retângulo em dois triângulos menores, esta reta do meio vai ser a altura H em relação à hipotenusa. Então, é uma altura que vai do vértice A, ou seja, que parte do ângulo reto, até encostar na hipotenusa. Então, é uma altura que a gente chama de H. Esta hipotenusa fica dividida em dois pedaços menores, estão vendo? Este pedaço esquerdo, nós vamos chamar de M, de lado M, e o pedaço do lado direito será o N. Eles são chamados de projeções, como se fosse uma projeção do cateto A em cima da hipotenusa e uma projeção do cateto B em cima da hipotenusa. Então, quais são as medidas que nós temos? No geral, temos os catetos A e B e a hipotenusa C. E temos também a altura H aqui no centro e os lados menores M e N. Nós vamos estudar, a partir desta figura, algumas relações métricas que nós iremos utilizar quando quisermos descobrir uma das medidas, utilizando as medidas conhecidas naquela situação. Passada. Bom, então, nós vamos ver aqui quais são as relações que nós utilizaremos, ou seja, quais são as fórmulas que vão relacionar uma medida com a outra e vai nos ajudar a resolver diversas questões. A primeira relação é que o lado C, este lado inteiro, esta hipotenusa, vai ser igual à medida dos lados menores, M mais N somados. Então, a hipotenusa C vai ser igual ao M, ao lado M mais ao lado N. Esta é a primeira relação que nós vamos utilizar. Vamos escrever aqui do lado. C, ou seja, é a hipotenusa, igual ao M mais N. É a primeira fórmula que vai nos auxiliar nessa unidade. Qual é a segunda relação? Que este cateto ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa vezes a projeção N. Observe bem somente este triângulo. A relação que temos é o cateto B ao quadrado é igual a multiplicação da hipotenusa C vezes a projeção deste cateto em cima da hipotenusa, que é o N. Então, segunda relação, temos que o valor deste lado ao quadrado é igual a comprimento da hipotenusa vezes o pedacinho N, tá aqui. Segunda relação, é a mesma relação, só que para o lado esquerdo da figura. O cateto A ao quadrado é igual a hipotenusa C
multiplicada pela projeção M. Temos também que a altura ao quadrado vai ser igual à multiplicação dessas projeções. Então, a altura H ao quadrado é igual a M vezes N. Depois, nós temos que a multiplicação da hipotenusa vezes a altura. Então, hipotenusa C vezes a altura vai ser igual a multiplicação do cateto A vezes o cateto B. Então, C vezes H é igual a A vezes B. E, por último, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado. Esta última relação é o conhecido teorema de Pitágoras, que nós vamos ver mais a fundo logo mais à frente, tá bem? Então, essas são as relações que nós temos. São as relações métricas que vamos utilizar observando situações em que aparece uma figura desse tipo. Então, nós temos várias medidas que se relacionam através dessas formulazinhas e para cada situação, para cada problema, nós vamos observar qual dessas relações nós iremos utilizar para encontrar uma terceira medida que eu estou procurando. Bom, vamos agora usar essas relações para encontrar os valores desconhecidos nestes exemplos, tá bom? Então, primeiro a gente vai identificar quais são as medidas que nós temos e qual é a medida que estamos procurando, para que a gente selecione uma destas 6 relações para a gente utilizar aqui, tá? Então, vamos deixar aqui separado no canto para que a gente observe e veja qual delas a gente vai usar nesta primeira questão. Bom, aqui temos um mesmo desenho que a gente observou ali atrás, observe bem. Então, vamos escrever as medidas que nós temos. Este valor lateral é o cateto, tá? Aqui o A e aqui o B. Então, vamos escrever que 8 é igual ao cateto A. Esta medida toda é o C, que é a hipotenusa. Essa lateral é o B. Aqui no centro é o H, a altura. Do lado esquerdo temos 3,2 é o M, é a medida M. E aqui do lado direito a medida N. Quais são os valores que nós temos? Nós estamos querendo encontrar o C, que é o que está marcado na questão, tá bom? É a medida C, da hipotenusa. Bom, os valores que temos são os valores de A e de M, então nós precisamos utilizar C, A e M. Tem alguma relação que usa C, A e M? É esta relação aqui, A ao quadrado igual a C vezes M. Então, vamos usar ela para encontrar o valor do C. Vamos escrever aqui. A ao quadrado igual a C vezes M. Ok? Selecionamos qual dessas relações vamos usar. O A vale 8, o C é quem eu estou querendo encontrar e o M é 3,2. Então, vamos substituir cada valor aqui dentro. Quem é o A? 8. Então, no lugar do A, vamos colocar o valor dele, que é 8. Ao quadrado igual. C é o valor que eu estou querendo encontrar. Continua como C. Vezes quem? Quem é o M? 3,2. É esta medida aqui. 3,2. Podem usar a calculadora, tá? 8 ao quadrado é 64. Igual a C vezes 3,2 fica 3,2C. E agora, podemos inverter esta equação, tá bom? Tanto faz escrever de um lado ou do outro, é só a gente trocar. Então, vamos passar para o lado de cá, vai ficar 3,2C igual a 64.
E agora, preciso do C sozinho, do valor do C sozinho. Vou pegar o 3,2 e jogar para debaixo deste número dividindo, lembram? C igual 64 dividido por 3,2 que estava acompanhando o C. A gente tira daqui para o C ficar sozinho e jogamos para debaixo desse número, como divisão. Então, quanto é 64 dividido por 3,2? 20. Então, a medida da hipotenusa é igual a 20. No segundo exemplo, vamos observar quais são as medidas que nós temos. Nós estamos procurando todas essas três, tá bom? Nós temos quem? Essa medida é o M e essa medida é o N. Então, por onde nós começamos? Nós temos três letras, três medidas que estamos procurando, tá? Então, vamos ter que usar uma, duas ou até três relações, tá bom? Para achar uma medida de cada vez. Então, nós temos M e N. Qual é a relação que utiliza MN com uma dessas três letras que nós estamos procurando? Vamos ver. A melhor alternativa seria esta daqui, que utiliza M vezes N e a gente encontra a altura, tá bom? Que é esse H. Então, vamos usar primeiro essa, tá? Então, vamos escrever aqui. H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado é igual a M é 2 e o N, 8. H ao quadrado é igual a 2 vezes 8, 16. Lembra como é que a gente tira esse quadrado aqui da letra? Jogamos para lá em forma de raiz. Então, a gente vai ter H igual raiz quadrada de 16. Vocês se lembram que quando a gente faz isso, a gente coloca um mais ou menos aqui? Só que nessas questões, a gente já sabe que nós só vamos utilizar os resultados positivos, né? Então, a gente não precisa colocar aqui mais ou menos, tá bom? Mas vocês já sabem que o resultado aqui vai ser mais 4 e também menos 4. Só que, como aqui a gente está tratando de medidas, não vamos utilizar os valores negativos, tá? Então, não precisa colocar mais e menos aqui não, só o valor positivo mesmo. Então, encontramos que a raiz de 16 é 4, é o valor desta altura, igual a 4. Precisamos encontrar agora o valor de cada cateto, A e B. Vamos usar uma segunda relação. Nós temos, então, MN e temos H também. Vamos procurar uma relação que utilize A e B, tá bom? Qual delas nós podemos utilizar? Vai da sua escolha, tá bom? Há várias opções e cada um pode seguir por um caminho. Por exemplo, poderíamos utilizar esta daqui, A ao quadrado igual a C vezes M. Por quê? Quem é o C? Quem é o cateto? Ou melhor, quem é a hipotenusa? É a soma de M mais N. Então, o C, observe, a hipotenusa, que é esse comprimento inteiro, vai ser a soma de 2 mais 8, tá? Então, C vai ser igual a 10. Então, já achamos mais uma medida, que é a soma das duas. Então, você pode seguir usando esta daqui para encontrar o A, depois utilizar esta daqui para encontrar o B, tá bom? Porque nós temos o valor da hipotenusa e temos de M e N. Você pode também utilizar esta daqui, porém, o A e o B nós ainda não temos, tá? E podemos usar essa daqui também, depois de encontrar o A ou o B, tá? Então, vai da sua escolha, tá? O que você achar mais fácil. Vamos começar? A gente pode usar essas duas aqui mesmo, tá bom? Começando pelo B, vamos escrever B ao quadrado igual a C vezes N. P ao quadrado é igual. C, nós encontramos que é 10. E o N, nós encontramos que aqui já tem, que é 8. Então, B ao quadrado é igual. 10 vezes 8 igual a 80. B é igual a raiz quadrada de 80. Pode fazer na calculadora, isso dá 8,94. É o valor de B. E para encontrar o valor de A, temos várias opções. Essa daqui, essa de baixo, essa aqui. E aí, você escolhe. Vamos usar essa daqui porque ela é diferente, né? A gente ainda não utilizou. C vezes H. Quem é o C? 10. Então, vai ser... Vamos escrever primeiro, né? C vezes H igual a
A vezes B. C vale 10, vezes H vale 4. A, nós ainda não sabemos, vamos descobrir. E o B, 8,94. 10 vezes 4, 40, igual A vezes 8,94, 8,94A. Para a gente tirar esse número do A, vamos trocar de lado, tá? Vai ficar A igual 40 dividido por isso. Na calculadora, isso vai dar 4,47. Então, nós selecionamos as relações para encontrar cada medida que a gente está procurando. No último exemplo, nós temos a medida A, o cateto B, esse aqui é o B, e aqui embaixo o comprimento inteiro é o C. Então, A, B e C, qual das relações usar A, B e C? Esta última, é o teorema de Pitágoras, que nós vamos utilizar aqui. Então, C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o C? 10, então vai ficar 10 ao quadrado. A é a letra que a gente está querendo encontrar. E o B vale 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Igual a ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64. Vamos inverter todo mundo, não precisa trocar o sinal de ninguém quando a gente troca todo mundo de lado, tá bom? A gente está virando a equação. A ao quadrado igual 100 menos 64. Quanto é 100 menos 64? 36. Vamos agora tirar esse quadrado daqui, jogando a raiz para o outro lado. Então, fica a raiz de 36. A igual a raiz quadrada de 36 é 6. Então, é só observar as medidas que temos na questão, o que a gente está querendo encontrar, e procurar em uma dessas fórmulas qual que você vai utilizar. E pode usar a calculadora.